pessoal, estamos começando mais um podcast sobre mentes e hoje o tema vai ser sobre luto, com uma especialista de luto. A nossa convidada é a Monique Tassinari. Ela é psicóloga clínica, professora de pós-graduação e especialista em luto. É uma profissional que eu admiro muito e é minha amiga. Prazer, Nick. Obrigada. Quero começar agradecendo vocês pelo convite. Eu brinco que eu falo sobre luto o ano inteiro, mas às vezes eu falo sozinha, né? Fico lá no meu Instagram postando, as pessoas interagindo, porque é um tema ainda muito tabu. É verdade. Então, fico muito feliz, assim, quando se abrem as portas da gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Obrigada. Agradecemos. Certo. Obrigada, Monique. Monique, o que é o luto, né? E se existe uma definição que surpreende as pessoas quando elas chegam na terapia? Então, acho que sim, que tem surpresas, né, nesse processo, assim, o luto, ele é uma reação esperada, uma reação física, emocional, quando a gente perde algo ou alguém importante. E acho que por si só isso já surpreende, que o luto não é só sobre morte, sobre a perda fisiológica, né, então... quando os pacientes chegam, as pessoas chegam no consultório trazendo sobre um divórcio, uma aposentadoria, uma tentativa de engravidar e que não consegue, perdas de emprego, algo do dia a dia. Um projeto, né? Um projeto, isso surpreende de, opa, isso também posso chamar de luto. E acho que um outro ponto que entra no conceito e entra na surpresa é que o luto, embora universal, todo mundo vai passar por um luto em algum momento da vida. Ele é muito individual, ele é muito subjetivo. Então, isso surpreende também quando a gente diz, olha, não tem jeito certo de viver o luto, né? As pessoas ficam, como não? Eu não tenho que estar triste, eu posso estar com raiva. Então, acho que é um pedacinho dessa definição do subjetivo, do individual, que chama atenção. E até falando nessa rigidez das fases, né, Nick? A famosa teoria dos 5 estágios do luto. Ela ainda é válida? E o que a TCC pensa sobre isso? Sabe que a gente tem uma brincadeira com quem é da parte mais acadêmica, quem estuda luto, que a gente diz que é para perguntar essa pergunta, né? Perguntar sobre as 5 fases, para saber se a pessoa sabe sobre luto. Porque grande parte das pessoas, quando falam sobre o luto, falam desses 5 estágios. E, na verdade, a Elizabeth Kubler-Ross, que é quem criou ali o termo, ela criou esse termo para pacientes terminais, para falar sobre os estágios depois que se recebe esse diagnóstico. E aí eu brinco que ela mesma se corrigiu depois e disse, não, isso não é do processo do luto totalmente linear. E aí a gente faz piada, que o pessoal leu o primeiro artigo e não leu o segundo, então seguiu falando sobre isso. Mas outras teorias, né, outros autores que falam sobre o luto não entendem e criticam esse modelo por não entender o luto como algo linear. Então é justamente o contrário, né? Eu brinco que o luto é uma montanha russa. Quem já passou por uma perda importante é um dia bem, um dia mal, um momento de tristeza, um momento de alívio. Então a gente entende o luto como algo que não é linear. E entende que esse modelo, ele pode até trazer culpa para quem tá vivendo o luto, né? Assim, de, tá, mas eu não tô nessa etapa, né? Eu não tô nessa fase. Então, um modelo que eu gosto bastante, uma explicação que eu gosto bastante é do modelo do processo dual do luto. Que ele vai dizer que um luto saudável, um luto esperado, é um luto que vai ter uma oscilação. Em que momentos eu vou estar muito grudadinha na dor, vou estar direcionada para perda, para saudade, vou olhar foto, vou ficar pensando o que podia ser de diferente. E outros momentos eu vou me direcionar para a vida, para essa nova identidade, porque que ainda tem de potencial ali. E nada disso é linear, é esse zigue-zague de um lado para o outro. Pode ser que se repita aquela emoção, pode ser que mude. Sim, tu vai e volta, né? Vai e volta. Importante, eu acho, né, Monique, é só olhar, assim, para a importância da gente voltar para a vida também, né? Eu acho que não ficar
muito tempo só na dor, né? Eu acho que é poder viver a dor e a tristeza e a culpa e o alívio, enfim, diversas emoções, enquanto tu te adapta também nesse novo mundo, nessa nova vida, né? Porque o luto, ele é uma experiência também de adaptação, né? Total, eu digo, né? Que é o direcionamento para dor Isso. e o direcionamento para restauração, né? Como que eu surjo daquilo mais doído, mais doloroso que me aconteceu, né? Como que eu sigo dando sentido. Sim. Existe um jeito certo de sofrer? E o que tu vê de mais comum nas pessoas que chegam até a ti, assim? Não, né? Eu sempre digo, assim, que no luto não tem certo ou errado. É muito do que a gente consegue naquele momento, assim. Eu gosto muito dessa ideia da oscilação. Talvez, se a gente fosse pensar um jeito certo, né? Entre aspas, assim. Seria esse, da gente fazer esse zigue-zague, de poder sentir a dor e de depois também poder olhar para um direcionamento de vida. E, de modo geral, assim, acho que a tristeza é o que a gente está mais comum de perceber e avaliar quando a gente fala de luto nas pessoas que chegam no consultório. Mas não sei se vocês assistiram aquele filme do Divertidamente. Eu costumo brincar que no luto a gente pode ter a central de comando inteira. Que tem a tristeza, que tem medo, que tem nojo, dependendo, né, do tipo de morte, que tem Raiva, raiva, ansiedade. né, ansiedade. Então, Culpa. tá toda a central de comando, assim. E às vezes as pessoas dizem, tá, mas e a alegria? Eu digo, às vezes vem na lembrança, né, nesse processo de luto, dos bons momentos, no alívio, se a pessoa tava sofrendo muito, isso aparece também. Tem no Divertidamente 2, tem a inveja, e aí as pessoas falam, não, agora não, a inveja não tem. Aí eu digo, tem, às vezes no Dia das Mães, de uma mãe que perdeu o filho, e aí tá vendo ali, né, as outras mães. Não é inveja pejorativa, como a gente fala, mas aquela ideia de como eu queria estar com a minha filha aqui, né? Como eu queria estar vivendo isso, assim. Então, o que a gente percebe ali no consultório, muitas vezes vem por essa tristeza muito forte, mas é esse turbilhão de emoções presentes também. E até nesse exemplo que tu trouxe, né, Monique, até a inveja seria algo esperado, no sentido, né, bom, ali vivendo uma experiência, né, que não tô mais aqui minha filha e tem aqui uma pessoa com filha, é esperado que tu te sinta, né? É sofrido. E o alívio também, né, Nick? Uma coisa que, tá, como assim? A pessoa sente alívio e depois se sente culpada por sentir o alívio. Mas, de novo, é normal sentir tudo isso. Essa ideia da central de controle eu achei muito boa, assim. Sim, eu adoro. Quando eu dou aula, falo, e aí as pessoas ficam tentando desafiar das emoções, né? Mas e tal, e tal. Tá tudo liberado, sentir no luto. E por que algumas pessoas parecem não chorar e outras entram em colapso? Isso diz alguma coisa sobre quem amava mais? Não, né? Eu sempre digo assim, não fala nada sobre amor, fala sobre a forma que a pessoa regula, né? Expressa a sua emoção. Então, eu brinco que cada um tem uma caixinha de ferramenta e essas ferramentas vai usar quando acontece uma situação. Então, na terapia, a gente trabalha muito, assim, pro que a pessoa tá pensando, tá sentindo, tá se comportando. Então, dependendo do que ela tem de ferramenta ali para lidar com essa situação, é o que ela vai conseguir manifestar naquele momento. E tem pessoas que amam muito e que vão congelar, vão anestesiar, não vão conseguir ter essa reação do choro e vão, às vezes, estar mais triste do que quem tá lá chorando, né? A gente não tem como saber. Então, não fala nada sobre a medida do amor e é uma preocupação que chega no consultório, né? Eu não consegui chorar quando eu soube da notícia. Então, eu sempre digo, sim, teu cérebro, ele entrou em colapso, ele levou um choque, né? Ele levou um susto e nem sempre a gente reage dessa maneira. Mas não fala sobre o sentimento, ele fala sobre a capacidade do teu corpo de reagir naquele momento, naquela situação. Algumas pessoas vão chorar muito, outras não vão chorar, outras vão chorar, se mobilizar e conseguir voltar mais rápido. E vai depender muito, assim, da personalidade, do temperamento, da história de vida. A única coisa que a gente garante que não depende é do amor, né? Do quanto amava, isso não é um fator dessa reação. Sim. Sim. Vão ter pessoas que vão querer falar muito sobre a perda, outras que não querem falar, né, sobre, né? Eu acho que o luto, ele envolve
aspectos emocionais, comportamentais, cognitivos, sociais, né? Porque, enfim, é uma adaptação ao mundo sem aquela pessoa, né, Monique? E cuidar para não se apegar muito às regras, né, Nick? Tu deveria estar chorando. Sim. Tu deveria estar, sei lá, vestida de preto. Tu deveria estar... E não. É importante validar o que sente. Seja muita tristeza, seja pouca tristeza, seja mais culpa nesse momento, ou seja até alívio. Mas é importante a importância da validação nesse momento, né? De ter alguém também que não desqualifique, né? Isso, o luto. É, muito. Eu brinco que tem os fiscais de luto, né? As pessoas ficam ali monitorando como é que tem que ser, porque eu brinco, assim, que tem que chorar, mas não pode chorar muito também, né? Chora hoje, agora já deu. Então, sim, tem que ter muita validação. E acho que a terapia entra bem nisso, né? Nesse espaço de alguém que, de alguma maneira, é treinado a tolerar tamanha dor que vem junto com uma perda. Porque julgamento tem bastante, né? Agora eu fiquei pensando de... o fulano morreu e ela tá ali dando risada, né? Aí faltou a aula, mas tá ali, sei lá, fazendo o quê? Então, sempre vai ter isso, né? É importante a gente saber que vai acontecer. Vai acontecer. Exato. E o luto aparece só emocionalmente ou ele tem sinais físicos que as pessoas muitas vezes não reconhecem como luto, né? Pelo processo do luto. Tem, acho que bem como tu foi trazendo, né, Fê, ali, questões sociais, físicas, emocionais, cognitivas. O emocional, às vezes, é mais fácil da gente perceber como luto, assim, porque eu digo que a tristeza é a emoção universal do luto. Mas tem muita coisa física também, assim, esse cansaço que pode vir, alteração de sono, né? Então, ter os dois lados, tanto mais sono, menos sono. O apetite é uma coisa que muda muito para mais e para menos nos enlutados. E tem 2 materiais que são bem interessantes, assim, até pro pessoal que assiste e que não é da psico também. São 2 livros que podem ler, que um deles chama O Cérebro de Luto e o outro chama O Corpo de Luto. É de uma pesquisadora e ela conta do mestrado dela com pessoas que perderam diversos familiares, assim, então tem questões conjugais, tem mortes de vários vínculos diferentes, e ela pesquisa o impacto físico nessas pessoas. E um dos resultados é que as pessoas têm uma propensão maior, às vezes, de doenças metabólicas, de questões gástricas. Nossa. Então, os livros são bem legais, assim, eles vão fazendo ressonância, tomografia, vão fazendo comparações longitudinais, né, ao longo do tempo acompanhando essas pessoas. Então, tem esses mais comuns, assim, né, da alimentação, do sono, do isolamento do dia a dia, mas tem coisas também que tá se pesquisando já mais crônicas, assim, né? De uma vulnerabilidade maior, de uma imunidade que baixa quando a gente tá muito triste, né? Então, Sim. tem sintomas físicos também. Que é até interessante, né, Monique, falar mais sobre isso, assim, porque eu acho que não é a minha área, assim, né, que eu estude, mas quando eu vejo alguma informação sobre, uma informação mais técnica, geralmente vai mais para a linha emocional. Eu acho que é importante também essa divulgação, assim, né, das questões físicas também que interferem, né, nesse processo do luto, assim, de concentração, de apetite, de sono, né, de desmotivação, de cansaço, enfim. Né? Eu ia até falar agora para quem quiser ler os livros, né, Nick? Depois a gente deixa ali, porque é importante saber mais disso, né? E eu li eles, né, com um olhar mais técnico, acho que nos ajuda também, quem é da psico e que escuta, assim, acho que nos ajuda a trabalhar com o paciente, a naturalizar e até observar coisas que daqui a pouco a gente descartaria e que é desse processo do luto. Mas indico para os pacientes, eles adoram, assim, nossa, eu achei que eu tava enlouquecendo, e então é normal eu escutar a voz da pessoa, eu ouvi o barulhinho da chave na hora que chegava em casa, e o livro vai explicando que sim, que o nosso cérebro, ele faz essa associação, esse mecanismo, então é muito tranquilizador, assim, são livros que eu acho que super ajudam e bons livros de dar de presente aí, se a gente tem pessoas enlutadas. E eu acho que é essa palavra mesmo, é tranquilizador, porque é bem isso que tu trouxe, agora eu lembrei, o meu tio cometeu suicídio, né, um ano atrás, mais ou menos, e a minha mãe, ela ficou muito mal no sentido de ter medo de enlouquecer. Ela achou que estava enlouquecendo. Ela, será que eu vou enlouquecer? Será que eu vou ter o mesmo fim dele? Será que eu vou querer fazer isso também? Porque eu tô muito triste, eu não consigo mais ver sentido pra nada.
Então, olha como é grave isso, e daqui a pouco a pessoa acha que ela não tem, que isso não faz parte do luto, que tá demais, que eu não vou mais voltar. Sim. Então, eu lembro muito dela, assim, fui dando uma estudada sobre o luto e lembrei muito dela, assim. E é muito esse ponto, né, já assim, a tristeza que vem do luto, já senti, né, tive meu avô que faleceu também no ano passado, tive outras perdas, assim, ao longo da vida, mas escuto muito essa frase dos pacientes que diz assim, chega a doer, é uma dor tão grande que chega a doer, é um aperto, chega a dar um peso aqui, assim. Então, também pessoas que daqui a pouco têm um nível, né, emocional, assim, que são bastante centradas, que tem uma ondinha, né, e não um ondão das emoções. Quando vem um tsunami desse, que é o luto, muito normal vir esse pensamento, né, assim, de eu não vou dar conta. Eu não sei como vai ser. Os pacientes chegam muito quando tem um processo mais terminal, né, um cuidado paliativo, quando o familiar tá no hospital. As pessoas chegam e dizem, Monique, eu quero me preparar para isso, né? Eu acho que eu não vou conseguir dar conta. Então, acho que é um ponto que esse medo, né? Ele vem muito comum, Sim, assim, sim. de enlouquecer mesmo, de não suportar. E até a questão de eu não melhoro. Não era pra eu estar melhor. Eu não melhoro, então eu vou enlouquecer mesmo. E quando tu vai falar com as pessoas tá, mas faleceu. Mas daqui a pouco vai passar. E a pessoa tá sentindo demais. Não faz sentido o que tu tá me falando, não tá passando. É uma coisa muito, sabe, assim, Aí forte. tu sente a dor pela perda e a dor, o sofrimento por estar achando que não tá saudável, que vai enlouquecer, que isso não é normal, né? Aí tu vai retroalimentando até o sofrimento, né? Porque tu fica muito nessa Sim. hipervigilância de como tu estás, né? E achando que aquilo não é natural. Exato. E quando o luto começa a virar algo que precisa de atenção clínica, Nick, qual é a linha? Acho que esse é um ponto importante, assim, da gente estar atento, né? E mesmo fora da psicologia, assim, de cuidar as pessoas ao nosso redor que estão enlutadas. Eu sempre digo que entra muito na intensidade, então, o quão intenso aquela emoção tá. E no prejuízo. Acho que essa é a principal palavra, assim, né? O quanto que tá atrapalhando aquela pessoa. Então, a pessoa tá deixando de comer, não tá conseguindo dormir, deixou de trabalhar. E não tô falando ali, né, das primeiras semanas, assim, desse zigue-zague, que ele é importante. Mas quando a gente vê que, de modo geral, a pessoa tá se colocando em risco de alguma forma, né? Ou começa a vir esses pensamentos de morte, preferia que tivesse me levado, né? Não tem mais sentido, eu não tenho mais o que fazer aqui. Não quero mais comer, não quero mais ver as pessoas, tá sem Tá rede com uma culpa muito já. alta daqui a pouco, Uma né? culpa muito alta. Então, são momentos que são importantes, assim, a gente olhar mais cuidadosamente para uma avaliação. E aqui eu sempre trago, né, quando a gente fala pro pessoal além da psico, de poder chamar um especialista mesmo, né? De poder pedir uma avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém que estudou, porque às vezes no senso comum a gente vai nessa linha de não, mas é assim mesmo, é triste mesmo. Ou até o contrário, acha que já tinha que ser acelerado, que tinha que ter passado. E às vezes é esse colo que precisa, né? Esse acolhimento. E até no anestésico, né, Nick? Muitas vezes a tristeza ou a dor tá muito forte e a pessoa busca um anestésico, seja na medicação. Vou começar a tomar medicação para me anestesiar sem um psiquiatra que é, sei lá, especialista nisso ou estude muito isso. Ou outras coisas. Álcool, enfim, né? E é uma das coisas que a gente vai tanto investigar ali na terapia, né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, assim, o que tá ajudando e o que tá atrapalhando aqui? Pra gente buscar outras estratégias mais saudáveis e que ajudem efetivamente nesse momento. Ótimo. E como a TCC, só acho importante para, né, quem ouve, TCC é terapia cognitivo-comportamental, é uma abordagem, uma linha, né, teórica dentro da psicologia. Então, como a TCC aborda o luto e o que muda na forma de trabalhar comparado a outras abordagens? Acho que quando a gente trabalha com luto, assim, a gente tem alguns teóricos mais conceituais, assim, que então
vão entender, né? É ali que a gente falou dos 5 estágios, esse modelo do processo dual do luto. A gente tem outros modelos que vão explicar o que é o luto. E a gente vai pegando dessas caixinhas de ferramentas, às vezes até de diferentes teorias, assim. E muito, eu brinco que o que todas têm em comum é o acolhimento, é o vínculo, né? Essa escuta, esse não julgamento. O que eu acho que a TCC tem de diferente é que a gente trabalha muito. Eu brinco que a gente tem um lema na TCC, que é a gente pensa, sente e faz. Então, a gente trabalha muito, assim, de que não é aquela perda, né? Não é a situação da morte. É o que a pessoa pensa em relação àquilo, né? Como que ela se sente, como que ela passou a se comportar depois do que aconteceu. E acho que esse é um diferencial da TCC, assim, a gente fala, tem, né, o nome da psicoeducação, que é a gente explicar, então, o que é esperado, o que em geral, mesmo o luto sendo muito subjetivo, muito individual, o que de maneira geral a gente vê que ajuda, o que de maneira geral a gente vê que atrapalha. Tem uma técnica da TCC que é a resolução de problemas, né? Então, a gente olha ali, tá, então vamos ver o que a gente tem que resolver. Eu tenho que vender o apartamento da pessoa, doar as roupas, fechar a conta no banco, essa parte burocrática que é terrível. Uma ajuda e tanto, né, Nick? Porque nesse momento tu não tá conseguindo pensar nisso. Não consegue, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai acolher, que a gente vai validar, que isso vai ser feito no momento ali, que a pessoa, né, tiver bem para isso, assim, né, tiver disposta para isso, a gente tem técnicas com passo a passo para ajudar a ver, né, o que são estratégias que vão ajudar nessa resolução de problema. A gente tem técnicas de relaxamento, então, para momentos de crise muito intensa. Vai trabalhar muito com aceitação, né? Então, o que eu não posso mudar disso tudo? Como que eu trago mais qualidade de vida nesse momento? Então, a gente tem um armário, já não é nem uma caixinha, é um armário de ferramentas Muita coisa. para trazer mais qualidade de vida nesse momento. Eu fiquei pensando agora, acredito que a psicanálise não tenha muito material sobre luto, né? Eu sei que a gente tá falando mais sobre o TCC aqui, mas fiquei pensando que como é que seria um atendimento psicanalítico com uma pessoa que tá em sofrimento extremo, assim, né? De precisando dar conta de várias coisas no momento. Sim, a gente tem alguns teóricos, assim, que trabalham até bastante com a psicanálise nesse nível mais da validação mesmo, né? Da escuta, assim. Confesso que eu também não conheço muito, mas os materiais que eu já li, assim, de outros autores, entra bastante nesse ponto da validação, do poder ouvir, do poder se escutar, né? Do poder dar espaço. Porque quando a gente fala também que o luto é muito tabu, às vezes a pessoa tenta abrir essa conversa com alguém e as pessoas já fecham, né? Então, às vezes, tem um pouco dessa escuta, assim, mas é um sofrimento muito grande, né? É porque, né, Monique, eu entendo, assim, que eu acho que é uma questão até natural, assim, do ser humano, é tu querer fazer com que a pessoa não sofra, assim, ajudar, né, aliviar aquele sofrimento. Ou às vezes eu não suporto o teu sofrimento. Então, na busca, né, de não entrar em contato com a minha dor, eu tento, né, aliviar, não querer falar, ou vai passar, ou às vezes até falas mais invalidantes para aquela pessoa que está vivendo, né, embora a tua tentativa sempre é de ajudar, mas às vezes a forma como tu ajuda, tu acaba não acolhendo aquela pessoa enlutada, né, porque a gente, como ser humano, não quer ver ninguém sofrendo, né? Então, a gente quer aliviar a dor, aliviar o sofrimento, né? Muito, né? E eu sempre digo, assim, a intenção é boa, mas às vezes a função é atrapalhada. E acho que, puxando o gancho para essa pergunta da TCC, a gente também vai ter que trabalhar esse desenvolvimento de habilidade no nosso paciente enlutado, de como que ele bota esse limite nas pessoas, né? Como que ele diz também que isso não é legal, né? Que não é uma pergunta que faça bem, ou que não, que ele vai falar e que ele quer trazer aquilo naquele momento. Então, também é literalmente um treino, né? Porque às vezes a gente tem que pensar como falar, vamos treinar então, que tom de voz sairia esse, né? Então, a gente tem bastante coisa para trabalhar. E fico pensando até no constrangimento da pessoa, né? Que já tô aqui falando pro meu amigo várias vezes sobre, né? As pessoas não aguentam mais. Sim. E o quanto que as pessoas realmente, daqui a pouco, não aguentam mais ouvir. Né? Porque eu, por exemplo, quando minha avó faleceu, que era uma das pessoas mais importantes para mim, eu fiquei falando dela durante muito tempo. Acho que uns 2 anos direto.
e chorando sozinha e tudo mais. Mas eu sentia que eu precisava trazer ainda, sabe? Ai, lembra dela, e fala assim, e falava dela o tempo todo. E eu falei assim, meu Deus, quando isso vai terminar, né? Porque eu não paro de falar, será que as pessoas não aguentam mais? E é isso, minha mãe também fala isso do meu tio, mas parece que a pessoa também não tem aquele olhar de acolhimento que tu está trazendo e o quanto que é importante nesse momento. Porque às vezes os amigos em si não são as melhores pessoas, dependendo das amizades, enfim, né? Mas é complicado mesmo essa questão. E é difícil, eu sempre digo, né, assim, que o luto é muito sobre a gente tolerar a dor do outro, né? E é difícil mesmo, é difícil porque a gente quer tapar, né? A gente fala muito do mas, né? Ai, mas, tarará, né? E não, vamos ouvir, vamos validar, né? Então, E existe algum tipo, assim, algum padrão de pensamento que seja bem comum nas pessoas enlutadas, Monique? eu acho que vai depender bastante, assim, às vezes, do tipo, né? Da causa do luto, da morte também. Mas um pensamento que eu vejo bem frequente no consultório é, assim, o que que eu podia ter feito de diferente, né? Assim, tanto se tinha mais alguma coisa para fazer para que não tivesse esse desfecho. E dependendo do tipo de morte, né? A gente tá falando ali da questão do suicídio, por exemplo, isso vem de uma forma mais dura, né? E se de um jeito diferente ali para essas pessoas, mesmo que muitas vezes não tivesse, né, de fato, o que ser feito. Então, esse pensamento, assim, do que eu podia ter feito diferente, o que o médico podia ter feito diferente, será que tinha um tratamento que a gente não viu, se eu não tivesse deixado sair com o carro naquele dia que deu o acidente. Então, essa coisa é muito ligada com como eu poderia ter mudado o desfecho. E pensamentos relacionados com a saudade, assim, né? Que lugar eu vou dar para tudo isso? Como que eu vou fazer quando eu sinto saudade, né? E quando eu quiser que a pessoa esteja aqui. Isso é bem comum de vir pro consultório. Sim. Como vai ser minha vida agora, né? Aham. Porque muda, né? Muda A total. pessoa importante, ele muda. Nossa. Bom, mortes repentinas, suicídio, perdas de filhos. Existem lutos que são mais difíceis de elaborar. E por quê? Então, a gente costuma dizer que não existe uma régua, né, para medir luto, assim. Então, os alunos perguntam muito isso na faculdade, né, eu dou aula na graduação, e eles sempre são muito curiosos, assim, o que é o luto mais difícil? O que é ter o paciente mais difícil? Quem é? E eu sempre costumo brincar, assim, que a maior dor é daquela pessoa que está sentada na nossa frente naquele momento. Né? Então, acho que a gente não tem, assim, um fluxograma, né? Porque daqui a pouco é uma mãe que perdeu um filho, mas que não tem mais aquele vínculo diário. E, de repente, o marido que perdeu a esposa vai ter uma dor muito maior do que simplesmente pelo vínculo, né? Então, acho que tem alguns fatores, assim, como a proximidade, a rotina ali com aquela pessoa, o tipo de morte, né? Então, que vai acabar fazendo com que a gente tenha que ter uma atenção maior ou menor para aquela pessoa, a forma com que a pessoa reage ou já reagiu em outros momentos de vida, assim. Mas a gente tende, tem alguns estudos, né, a olhar para essas mortes repentinas como mortes mais cuidadosas para uma complicação, né? Então, as mortes repentinas, normalmente, elas são mortes violentas, são mortes que ninguém estava esperando, de um dia normal, ali a gente está falando muito disso, né? Do que vem depois. Então, em um dia, tudo aquilo que eu conhecia até agora desmorona. E aí, isso é um fator, daqui a pouco, para um luto um pouco mais complicado, para ter uma dificuldade maior desse processo. Sim, porque a gente fala, né, Monique, não sei se é errado, né, essa minha colocação, mas eu escuto e, de certa forma, até acho que tem sentido, assim, que quando tu te prepara, me corrige, te prepara para a morte, eu acho que a morte é sempre algo bem difícil, pelo menos eu particularmente tenho bastante dificuldade de lidar com isso, assim, não gosto nem de pensar. Mas quando a gente se prepara para a morte, um familiar está doente. Aí eu não sei se posso estar falando uma bobagem, eu acho que tu lida de uma forma um pouco melhor, não quero ser desrespeitosa com as pessoas que possam estar passando por isso, mas
um pouco melhor do que uma morte repentina, né? Um acidente de carro, um AVC, uma parada cardíaca, né? A pessoa morre de repente. Enfim, porque ali é isso, assim, tu não estava nem pensando numa possibilidade, né? Então, eu imagino que isso, sim, seja muito, muito sofrido, e por isso até que imagino que nesses casos pode ter uma complicação, porque é isso, de alguma forma, tu não estava esperando, né? E quando tem alguém doente, mesmo que possa não acontecer e a possibilidade é de cura, né, de tratamento, tem lá mas e se, né, ele O morrer? cérebro já passou por esse Exato, desfecho. exato. Então, eu acho que eu tô falando muita bobagem nesse sentido, Monique. Vou concordar e vou trazer um ponto pra gente Tá. pensar, mas assim, acho que a gente tem esse dado acadêmico de pesquisa da literatura que diz: mortes repentinas tem que ligar esse sinal de alerta de que pode ter um luto complicado por tudo isso, né, que a gente tá falando. Um ponto que eu trago, assim, mais, de novo, acho que dessa coisa da medida da régua, né, assim, de que a dor que dói na gente é sempre a maior do mundo, assim, né? Então, se alguém chega e diz, ai, tô com um familiar lá 1 mês no hospital e o familiar morreu, a gente não vai lá pegar uma régua e me dizer, ai, né? Mas o fulano tava atravessando a rua hoje de manhã com uma criança e a criança morreu, isso é muito pior, né? Então, acho que no final do dia, assim, não importa tanto essa medida. Mas uma coisa que eu acho que é legal da gente trazer aqui, assim, pra pensar nessas mortes longas, né, de muito tempo ali, de adoecimento, né, enfim, que eu sempre brinco que a gente chora pelo que a gente viveu com a pessoa e não pela notícia da morte, né? Então, acho que às vezes, mesmo quando se espera isso, essa dor, na hora que vem a notícia, ela vem avassaladora. rasgando, né? O meu avô faleceu em novembro, e eu brinco, assim, que era muito engraçado, porque no início eu tava um pouco mais tolerante, e depois eu já tava brigando com todo mundo ali, que as pessoas diziam, ai, né, meu avô tá no hospital, enfim, os médicos, acho que não tem muito mais de intervenção, enfim. E as pessoas diziam assim, que idade que ele tem? Claro. E aí eu contava, meu avô ia fazer 94 anos. Olha que E aí eu dizia, 93, né, 94 anos, enfim. E as pessoas diziam, ai, mas então teve uma boa vida. No final, quando me perguntavam, bem grosseira, mas era o que eu conseguia naquele momento, a minha resposta era, não importa, é meu avô, Exato. né? Então, naquele momento, assim, não importa se ele viveu tudo que ele tinha pra viver, não importa se ele não ia ter qualidade de vida. Eu sabia, assim, que o melhor desfecho naquele momento pra qualidade de vida dele, que ele não tava caminhando, tava entubado, talvez não voltasse a falar, enfim. Não era pelas coisas que eu acredito seguir vivo, né? Se é que a gente pode dizer que a pessoa nessa condição ainda vive. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria aquele desfecho de jeito nenhum. Então, quando os pacientes chegam ali no consultório e dizem, Monique, eu quero me preparar porque fulano tá no hospital. Eu digo pra eles, eu uso uma analogia que é como se eu chegasse pra vocês e dissesse, olha, em algum momento desse próximo mês, eu vou te jogar um balde de água gelada. E aí, vocês teriam talvez alguma coisa pra fazer. Poderiam se esconder de mim, né? Algumas pessoas evitam, então não quero mais falar. Poderiam botar uma roupa impermeável. Poderiam tentar se preparar de alguma forma pra diminuir esse impacto. Mas imagina que vocês estão aqui, a gente tá conversando, chega alguém e vira. Chegou o momento e vira o balde de água. Vocês vão se assustar igual, vocês vão ter que esperar secar igual, ou vão ter que trocar de roupa. Vai gerar ali um desconforto. Então, mesmo quando a gente tá esperando uma notícia muito dolorosa, quando ela chega, ela é esse baque. E aí vem essa segunda parte da frase, né? Quando alguém morre, a gente não chora porque morreu, a gente chora por tudo que a gente perde a partir daqui, né? Eu tô grávida agora e engravidei ali 2 meses depois que meu avô faleceu. E eu lembro que no dia eu chorava muito por causa disso, assim, tava já nas tentativas, enfim. E eu dizia, gente, meu avô não vai conhecer meu filho, eu não vou poder dar a notícia. Então a gente chora pelo amor que teve e por aquilo que vai vir, né? Isso independe se acontece do nada ou se a gente tá, vou botar entre aspas, o se preparando, né? Sim. Pra isso, assim. Faz todo sentido. Faz muito sentido, né? Agora, tu falando do teu avô, lembrei da minha avó, assim, que ela também tinha 80 e poucos anos e não tinha mais qualidade de vida quase. E não se cuidava nem um pouco. Mas sofri horrores.
Não é tipo, mas é tua avó, vai, a gente espera que morra e tal. Não interessa, foi a morte mais sofrida pra mim, ponto. Então é bem isso. E que bom que a gente possa dar essa resposta. É a pessoa, né? Não é a idade que tem, é a pessoa. E, Monique, quando a relação era difícil ou ambivalente, né? A pessoa sente culpa por não sentir tanto. Como tu trabalha isso? Não sei se você já teve essa experiência assim também. Sim. Acho que a gente volta muito para essa parte do pensamento mesmo, né? Assim, do que é essa situação, como que isso te faz pensar, que coisas isso traz para ti. Porque algumas pessoas vão dizer, nossa, eu sou uma pessoa ruim, né? Que eu não senti. Outras pessoas vão conseguindo, a gente trabalha na TCC muito com a checagem de evidência, assim, né? Então, tá, que evidência tu tem que tu é uma pessoa ruim, né? E aí, às vezes, vai conseguindo quebrar um pouco dessa ambivalência, assim, tipo, não, eu não senti porque eu já fiz o luto lá atrás, né? Pensando que o luto não é só de morte, já teve essa perda, já teve esse rompimento. Ou vem, de fato, um arrependimento, assim, queria ter aproveitado mais, queria ter ficado mais perto. Se são pessoas que daqui a pouco não participaram do enterro, né, do velório, a gente pode pensar que outro ritual de despedida a gente pode fazer também. Então, essa ambivalência, e de novo aqui a psicoeducação, né, de naturalizar que é comum, é esperado que a gente sinta essa ambivalência, né, assim, da raiva, do alívio. Então, muito de poder ir validando, mas pescando o que são os pensamentos que disparam a partir disso. Eu brinco, o que são os nossos chicotinhos, né? Que a gente fica ali nos repetindo, chicoteando, pra gente tentar entender, assim, o que a gente vai ter que aceitar que não vai mudar, né? Que a gente tem um limite ali de fato e o que a gente vai conseguir ressignificar. E como fica o luto de quem precisou ser forte por toda a família? É um luto que às vezes ele vem um luto tardio, né? Assim, porque é um luto que fica silenciado, uma dor que às vezes o ser forte, ele é um ser forte pro outro, né? Eu tô ali pra sustentar, mas eu brinco assim, como é que é na hora que tu deita? Essa é uma pergunta que eu faço pros pacientes. Como é que é na hora que tu deita a cabeça no travesseiro, né? Então, às vezes, é um ser forte ali. E aí, acho que a gente tem que diferenciar, assim, se é um ser forte que anestesia, e aí a pessoa realmente não sente naquele momento, porque tá naquele modo resolutivo e cuidado com o outro, e tô tão com meus olhos pra fora que eu realmente não se conecta vejo, com né? Não me conecto. E aí, isso, o que eu vejo, assim, é que muitas vezes vai aparecer anos depois, ou meses ali, numa exaustão emocional, numa questão física, que, de novo, a gente nem associa com o luto, mas é o corpo também manifestando. E o que já vi bastante, assim, no consultório, é o luto vir acumulado numa outra morte. Então, de às vezes dizer, foi quando eu perdi meu pai, eu entrei naquele piloto automático, eu segui, tive que ajudar a minha mãe. Quando a minha mãe morreu, parece que eu desmoronei pelos dois. Né? Então, isso aparece também nesse luto tardio. Aí veio tudo. Vem tudo junto. Né? E, às vezes, é o contrário, assim, é esse luto silenciado, né? De que a pessoa sente lá sozinho, mas para toda a sociedade, bola pra frente, fazia parte, tô bem. E aí, esse é ainda mais sofrido, né? Porque tá passando por todo esse processo sem o suporte social, que é uma das coisas mais importantes num processo de luto, né? A gente se sentir ouvido, sustentado, acolhido. Então, também a gente, se isso vem para terapia, a gente trabalha bastante em aumentar, em ampliar essa rede de cuidado, né? Em como poder comunicar, em como poder pedir o que precisa também. Sim. E o que as pessoas mais ouvem nos momentos de luto que, na verdade, atrapalha? A gente pode fazer um novo episódio só disso, assim, né? Porque, gente, como tem coisas, assim... eu acho que uma frase clássica é... não chora, ele não ia querer te ver assim. Né? Ou não chora, ela não ia querer te ver assim. Verdade. Eu e a minha irmã, a Mari, a gente brinca que a gente é da comissão do pode chorar. Então, a gente faz uma piada que se a gente tá lá nos velórios, as pessoas vão passando, dando lá as condolências, e elas abraçam o enlutado e dizem, não chora, ele não ia querer te ver.
E a gente vai lá correndo e a gente abraça e diz, chora. Pode chorar, depois tu levanta, né? Mas chora, sente, né? Amanhã tu pensa de novo como é que tu vai sair do chão, mas cai. Hoje é o dia, né, de cair. Então, claro, de novo entra naquilo que a gente estava falando antes do tolerar a dor do outro, do querer que o outro fique bem. Mas a pessoa, ela tá sentindo, ela tá transbordando ali. E chega alguém e diz, não chora. E aí ela segura. Outra coisa que a gente fala sem mal nenhum, né, de intenção, mas que aparece no consultório, e os pacientes muito indignados, assim, com essa frase, que é o foi melhor assim. Né? Foi melhor assim, foi melhor pra ele tava sofrendo. Gente, nunca é melhor assim pra quem perde um pai, um irmão, um filho, um avô, uma avó, né? Então, assim, como assim? Foi melhor que a pessoa morresse? Melhor era ter o tratamento, melhor era que não tivesse caído, melhor era que não, né? Então, acaba que é uma frase, de novo, com a intenção de cuidado, mas que a função, ela é muito sofrida, né? Ela é muito doída pra quem tá ali. E acho que essas são as mais clássicas, assim, que a gente fala meio sem pensar, com um olhar de cuidado. E depois acho que tem a da linha do sem noção, né? Que acaba atrapalhando, do tipo... Ai, mas que bom que tu ainda tem outro filho, né? Que bom que tu tem 2. Isso já ouvi pacientes falarem, né? Então... ou a pessoa teve um aborto. Ah, mas tu é nova ainda, né? Também não é por mal que as pessoas falam, mas assim... Mas eu perdi esse, né? Eu não queria ter perdido esse filho, né? Não, mas tu é nova ainda tem chance de engravidar. Logo vocês engravidam de novo, né? Então, muitas dores. Eu acho que um post legal, acho, pra tu fazer é o que não falar. O que não falar. Com o lutado. Exatamente. Porque é bem comum, assim, tudo isso que tu trouxe, eu fiquei lembrando, realmente falam isso, realmente. Ele queria que tu não ele não ia querer que tu chorasse. Mas eu tô sofrendo, pelo amor de Deus. E o perigo de engolir o que tá sentindo. É perigoso, gente? Engolir o que tá sentindo. Eu vou aproveitar que tá registrado aqui, a internet é pra todos sempre. Quero que chorem no meu velório. Por favor, todo mundo chorando. Eu também. Eu acho que é isso, assim, de novo. Porque eu choro no velório de todo mundo. Pode ser uma pessoa que eu não tenho nenhum vínculo, mas eu tô lá e tô chorando porque eu tenho vínculo com alguém ali enlutado. isso, Eu fico me colocando no lugar da pessoa. Então, cada um... E eu tenho mais dificuldade de chorar, tu vê como são diferentes as pessoas, É isso que eu ia dizer, já que cada um vai manifestar do jeito que consegue naquele momento, aquilo que a gente falou antes, né? Vão ter pessoas que vão anestesiar, que vão chorar semanas depois, Eu que anestesio não vão total. chorar, né? Mas vão ter outras que vão chorar e é a manifestação delas e deixem chorar. Quando meu avô morreu, eu lembro que tava todo mundo sentado, assim, na sala, meus tios, meus pais, enfim. E aí a gente tava esperando ali, abrir a hora, né, da gente ir liberarem lá o corpo pra ir pro cemitério. E eu lembro que eu disse, já vou avisar todo mundo. Eu vou chorar, eu vou morrer chorando, eu vou me escabelar. E me deixem chorar, né? Então... Porque tu sabia que os teus familiares eu sabia que iam ter pessoas, né, que iam estranhar, porque eu sou sempre muito calma, tô sempre ali ajudando todo mundo. Eu disse, vou me desesperar e me deixem chorar. A psicóloga da família tem A psicóloga da família tem que dar conta, né? Então, tem esse estranhamento, assim, realmente, de quando... E eu lembro que até eu lembro que no dia seguinte eu fiz terapia. E aí, eu acordei, assim, e eu lembro de olhar pra parede e pensar assim, meu Deus do céu, eu não quero levantar, quero ficar aqui. E aí, eu lembro de falar na terapia isso, assim, do tipo, eu fiquei assustada hoje, porque eu pensei que eu não queria... E aí, meu psicólogo brincou, ele disse, olha, eu ia ficar assustado se tu quisesse, sabe, sair, se tu chegasse pra mim e dissesse que tu tá super feliz, assim, né? Exato. Então, é um pensamento que vem muito na nossa cabeça, assim, dessa coisa do enlouquecer, do não vou dar conta. Imagina eu trabalhando, né, com luto, assim, chegou a vir esse pensamento de... E se eu entrar em depressão, né, calma, tu tá num processo de luto. E a gente estava falando que as pessoas falam, né, que atrapalha. E às vezes, né, Monique, não precisa falar nada. Porque eu lembro que eu fui num velório uma vez de um familiar de uma colega e eu estava com outras colegas e as gurias falaram, não sei o que eu falo para a esposa. Eu falei, gurias, não precisa falar nada, só tá ali. Só abraça, só... A presença, ela é tão importante, né? Se sentir ali, né, que tu tá sendo acolhida. Dá um abraço na esposa e não precisa falar nada. Mas ela tem que sentir que tu tá ali. Isso para mim é o mais importante. Às vezes não é o que eu falo, né? É isso, é estar presente. Né? É que o enlutado se sinta ali
acolhido, confortável, né? Um abraço, um carinho, um afeto. E eu uso uma frase que eu digo muito, que o luto, ele é mais sobre ouvir do que sobre falar. É o apoio do luto, assim. É tu estar ali, né? É tá ali, né? Tá ali genuinamente, é mostrar que tá ali, né? Que tá preocupado. Então, acho que é muito esse ponto, assim, da gente poder... e às vezes até isso, assim, de até dizer, né? Eu não sei nem o que te dizer numa hora dessas. Exatamente. Não tem nem palavras pra te falar, mas se tu precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Não tem o jeito certo, mas tem o jeito errado, né? Que são essas coisas Sim. que... E isso é muito importante, né? Fê? Porque quando a minha avó faleceu, eu lembro que quando eu recebi a notícia, eu não quis falar com ninguém, não quis pegar o celular e nem nada. Eu não ia avisar ninguém, né, do velório. Eu não... E percebo que as pessoas ficam incomodadas. "Ah, mas um dia você quer o velório, mas eu quero te ver." Gente, eu não vou pegar o celular, eu não vou fazer nada. E quando eu vi, me dei por conta, as gurias estavam no velório. Então aquilo foi... Eu fiquei meio que em choque. O que estão fazendo aqui? Eu não quero falar com ninguém. E elas estavam lá. Elas só estavam lá. O velório foi em Canoas. Então elas de Porto Alegre foram para Canoas. Que elas apareceram? Como apareceram? E eu reagi assim, né? De meio anestesiada. De que estão aqui? Por que estão aqui? Eu quero ficar sozinha. E tu vê como tem isso, assim. E a importância. Até hoje eu lembro. Que elas estavam lá. ali. E eu acho que é isso, é um estar sem cobrança, né? De que eu tô aqui, e se tu for precisar de mim, tudo bem. E se tu não for precisar, tudo bem, eu tô aqui, né? E eu acho que é isso, assim, de poder realmente, assim, sentir que tá ali. Só vim estar nesse momento aqui contigo. É isso. Monique, como é que tu trabalha com criança, né? Por exemplo, faleceu um familiar, um avô. E a criança tem 4 anos, 5 anos. Como a mãe fala isso para a criança? Deve ir no velório? Não? Enfim, isso eu acho que uma dúvida bem comum, bem frequente. E eu gostaria de te ouvir, assim. Vamos lá, é bem comum mesmo, né? As pessoas trazem muito isso pro consultório. E para mim, né, no meu WhatsApp, pessoas próximas perguntam isso também quando morre alguém. Os entendimentos das crianças vão variar de cada idade, assim, né? Então, crianças muito pequenas não vão conseguir entender o conceito de morte, não vão conseguir ouvir essa explicação. Embora a nossa orientação sempre seja explicar, mesmo para um bebezinho, né? A gente poder falar, poder explicar ali o que aconteceu. Maiorzinho, assim, 4, 5, a partir dos 7 anos, principalmente, a gente pode deixar a criança escolher. E aqui tem um ponto também, né, que talvez quase junta com a primeira pergunta que vocês me fizeram sobre as respostas que surpreendem sobre o luto. Essa é uma curiosidade que surpreende, que é a forma da gente falar, que é da gente falar o mais direto possível e não usando metáfora ou eufemismo. Então, não dizer, virou uma estrelinha, né, tá dormindo, foi pro céu. Foi viajar, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem alguns livrinhos, assim, infantis que falam sobre isso, sobre morte para criança e sobre como contar a notícia. E diz que a gente tem que ser muito direto, né? Dizer, olha, fulano, o vovô morreu, né? Quando a pessoa morre, ela não volta mais. Ela não sente mais dor, ela não sente fome, ela não sente frio. Então, a gente tem várias histórias, assim, e quando eu falo sobre isso nas palestras, sempre tem um que levanta a mão e tem uma história para contar. Vou me apropriar da história dos outros, mas uma muito curiosa, assim, né, que faz a gente pensar na concretude das crianças. Foi uma aluna que contou que falaram, então, para uma criança que o vô tinha virado estrelinha. E a criança caiu na gargalhada. E aí todo mundo ficou assustado e disse, fulana, né, isso é triste. E ela, não, imagina o vovô daquele tamanho virando estrelinha. Imaginou que era estrelinha de cambalhota, né? Então, do quanto que a criança, ela é muito concreta. Então, se a gente diz, por exemplo, que foi viajar, ou que foi pro céu, a criança pode ter medo de avião, o vovô dormiu, né, e não vai acordar. Bom, então a criança pode ter medo de dormir de noite. Então, a gente tem que ser bem literal e poder explicar, né, que ele não sente mais nada, que ninguém tem culpa, né, do que aconteceu. Então, a gente dá essa notícia bem concreta mesmo, assim, a orientação, e a gente explica o que é o enterro e vê se a criança quer participar.
né? Então, a gente diz, olha, quando a pessoa morre, tem um ritual, tem um encontro, que as pessoas vão lá para dar tchau, para se despedir, né? Ele não escuta, ele não fala, ele tá com os olhos fechados, ele não sente mais nada. Mas, se tu quiser, a gente pode ir lá para dar um tchau pro corpo do vovô que tá lá, né? Ou se a família tem alguma outra questão de espiritualidade, enfim, pode falar sobre isso. Mas de poder trabalhar a possibilidade da despedida e explicar como é que é o ambiente. Ele vai estar numa caixa, as pessoas vão estar tristes, talvez tu veja a titia chorando, A fulaninho, mãe chorando, né? o A papai mãe chorando. Então, a gente Uhum. explica e a criança escolhe. E aqui também é curioso, né? Eu dou uma disciplina que chama Psicologia da Morte e do Morrer na faculdade. Então, esse é um assunto que a gente fala. E aí, os alunos sempre têm as histórias de vida deles. E vários, gente, hoje lá nos seus 20 e poucos, 30, 40 anos, tem memória de, meu avô morreu e eu não pude me despedir. Todo mundo saiu e eu fiquei lá sem entender, sabia que tinha alguma coisa errada, ninguém me contou. Um tempão atrás, um tempão depois, em um aniversário, perguntei do tio fulano e aí fiquei sabendo que ele tinha morrido. Então, assim, as crianças têm, às vezes, mais capacidade que nós de dar conta, mais resiliência, né, de dar conta. Então, poder deixar escolher. E aí, tem crianças que escolhem não ir, né? As minhas sobrinhas escolheram não ir no velório, por exemplo. E aí, quando voltaram, elas perguntaram, como é que foi lá? O que tinha, né? E aí, a minha mãe disse, era um lugar muito bonito, tinha muitas flores, foi contando como é que tava. Então, foi construindo na cabeça dela, mas elas nunca foram até hoje em nenhum enterro, né? Mas essa pergunta foi feita para elas, se elas queriam participar. E tem crianças, assim, né, hoje ouvindo os adultos falarem das suas infâncias, de alunos que disseram, eu fui, e eu lembro que eu cheguei lá e me desesperei, pedi para ir embora. Então, esse é um cuidado também de poder escolher uma pessoa próxima da criança para contar a notícia, que tem ali o vínculo, que possa esclarecer as dúvidas. Às vezes vai ter que repetir várias vezes. E poder ter alguém, assim, um pouco, que esteja um pouco melhor emocionalmente para estar com essa criança do início ao fim. Então, para ficar perto, para tirar dúvidas se tiver, para levar embora, né? Então, às vezes, se chama a babá, já ouvi falarem de pedir para psicóloga ir no enterro com a criança, né? Ou um acompanhante terapêutico se tem essa possibilidade, uma amiga que esteja, né? Uma amiga da mãe, ou uma mãe de alguma amiguinha que possa levar, né? Então, da criança ter alguém um pouco mais neutro naquela situação que possa estar emocionalmente bem para dar essa sustentação ali. Mas de poder perguntar, né? De poder dar essa oportunidade. Sim, porque tu vê, às vezes, os pais decidindo, né, assim, não vai dar conta, melhor não ir, pode se assustar, pode ficar traumatizado, enfim, né, várias explicações, e muitas vezes não é nem pela criança, é até como é que os pais, aqui tô falando de pai e mãe, né, vão suportar a criança ali, né. Quando eu dou aula, muita gente, assim, levanta a mão e diz, mas acho que eu não levaria, né, meu filho, assim, quando a gente pensa sobre isso, mas eu acho que eu que escuto esses adultos falarem das memórias lá de trás, eu acho que faz bastante diferença, assim, poder a criança escolher. Sim, e na ciência, assim, na literatura, não tem nada que diga assim, não, mas se a criança tem menos de 4, menos de 5, é melhor não ir. Tem alguma coisa assim ou não? Tem uma autora, assim, que ela fala um pouquinho do entendimento em cada idade. Ela diz que a partir dos 7 anos, a criança, ela consegue entender um pouco mais a finitude, assim, de que acaba e acaba, né? Mas não tem muito esse marco, assim, de a partir de que idade consegue dar conta. Eu brinco, esses dias tinha aquela brincadeira do Instagram dos 5 fatos aleatórios sobre você, não sei se vocês viram, né, e eu botei os meus lá, e um dos meus fatos aleatórios era que eu já fui em muito enterro na vida, e aí eu ainda botei entre parênteses, se tu me chamar pra ir em algum contigo, pode ter certeza que eu vou, né, meu fato aleatório da vida, assim. Então, já fui em muitos enterros e o que eu vejo, né, a psicóloga de luto no enterro lá fazendo avaliação, mas o que eu vejo é que crianças, assim, acho que até uns 4 aninhos, mais ou menos, 5 talvez, mas até uns 4 anos, elas não entendem o que tá acontecendo ali. Elas estão brincando, elas estão correndo, né, elas estão ali.
Então, acho que é uma escolha, talvez, e aí minha opinião, né, não acadêmica, assim, não li muito sobre isso, mas eu acho que é um pouco mais facultativo levar o não pros dois lados, né? Acho que não é algo de, meu Deus, mas é tão pequenininho, eu vou levar para um ambiente assim, às vezes a criança nem se dá conta que tá, né? A não ser, claro, que a mãe esteja muito mobilizada, chorando com a criança no colo, a criança vai sentir, né? Mas se não, se é isso, vou passar para dar um abraço na minha amiga que tá lá e vou levar o bebê no colo, vou levar a criança ali. O que eu vejo é isso, assim, tenho essa memória muito vívida das crianças correndo em volta do caixão, assim, brincando de pega-pega entre elas, né? Mas ali com 6, 7 anos, quando começa, eu acho que também, nada acadêmico, da minha cabeça, fiquei pensando agora até talvez numa associação com a alfabetização, né? A gente começa a nomear, começa a parte de uma maturidade racional maior também. Daqui a pouco tem uma sensibilidade maior e de poder escolher também. Bom, então não necessariamente é traumático, né, Nick? Não necessariamente é. E é o cuidado que a gente vai ter naquele momento também com a criança. Com certeza. Dá pra trabalhar luto sem terapia? O que a pessoa pode fazer por conta própria? Sim. Essa também acho que é uma curiosidade, assim, que nem todo mundo pensa, mas que é que nem todo luto vai precisar de terapia. Na verdade, a maior parte dos lutos não precisam de intervenção. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, nem todo mundo vai precisar de terapia. E aí, eu acho que se fosse dar, assim, uma sugestão do que a pessoa pode fazer é o suporte social, né? Assim, é poder pedir o que precisa, é poder dar lugar para esse luto. Acho que se a gente fosse organizar um passo a passo, assim, né? Morreu alguém, o que eu faço sem terapia, né? Eu acho que primeiro é essa aceitação de que dói mesmo, de que é natural sentir, sofrer, não ter vontade de fazer as coisas, ter dificuldade de sono, de alimentação, né? E aí poder observar a intensidade e o prejuízo disso e poder buscar rede de escuta, rede de suporte, poder pedir ajuda, né? Às vezes tem um filho, pedir para a mãe do coleguinha, né, levar para a escola, então, já que tá difícil de levantar nesse dia, ou até ficar com a criança no turno inverso para tu poder sentir, para poder vivenciar. Eu acho que o que faz a gente passar melhor, assim, por esse processo é aquele zigue-zague que a gente falou. Então, poder fazer coisas que propiciem esse tempo, né? Um espaço para sentir e um espaço para seguir direcionando a vida. Ótimo. E Monique, se tu pudesse dizer uma coisa para quem está de luto agora e está nos ouvindo, o que tu diria para essa pessoa? Ai, acho que paciência, assim, né? Acho que eu diria para tentar buscar essa paciência para poder dar lugar para tudo isso, assim. Eu acho que tem uma analogia que eu uso muito com os pacientes desse zigue-zague, que eu digo que o luto, ele é como se fosse uma quadra, um jogo de tênis. Então, cada lado da quadra é esse direcionamento. Um lado é o direcionamento da dor, um lado é o direcionamento da vida, e a gente é a bolinha de tênis que tá nesse zigue-zague. E aí eu sempre brinco, assim, que se a bolinha fica só de um lado, não tem jogo. A gente precisa desse zigue-zague, né? Então, talvez para alguém que esteja com uma dor muito forte agora, eu diria para tentar entender, assim, o que tá em cada lado da quadra, né? O que é quando eu tô direcionado pra dor. É quando eu olho as fotos, é quando eu sinto saudade, quando eu penso nas coisas que eu perdi, nas coisas que deixaram de acontecer. E o que é me direcionar pra vida? Terminar minha faculdade, encontrar uma outra pessoa, sei lá, fazer alguma coisa no cômodo que era o quarto da pessoa, né? E aí a gente poder olhar como que faz esse zigue-zague com paciência, porque acho que tem aquela frase, né, assim, o tempo cura tudo, e eu brinco que só deixar o tempo passar às vezes não é suficiente, mas que esperar o tempo passar já alivia um pouco, né, e limpa um pouco como a gente vai tomando as nossas decisões. Então, também não tentar apressar o tempo, o luto. Eu gosto muito de uma outra, eu sou toda das metáforas, assim, de uma outra metáfora,
que diz que a gente precisa pelo menos passar pelas 4 estações. Né? Então, um primeiro aniversário, um primeiro Natal, um primeiro dia da morte da pessoa, né? Então, de não tentar correr e apressar as coisas também nos deverias, né? Deveria estar melhor, deveria estar... Não, deveria estar nesse zigue-zague, o luto dói mesmo, né? Eu, falando do meu vô hoje, senti de novo, né? Em algum momento me levei para esse lado da quadra, depois, não, vamos voltar para cá, né? Então, poder dar um espaço para viver isso na vida também, né? E isso que tu falou, eu acho que o primeiro ano, né, de luto, né, porque é o primeiro ano sem Natal, sem a pessoa, ano novo, aniversário, enfim, Novo, aí né? eu acho que esse primeiro ano é muito mais intenso também isso, assim, né, porque as primeiras datas sem aquela pessoa ali. Como eu vou me adaptando, né? Nesse mundo totalmente desconhecido. Então, se validar, né, Nick? Validar e se dar tempo, paciência. Isso. Que vai passar, mas tem que se cuidar nesse processo. E pra quem tá do lado de um enlutado, que mensagem tu daria? Paciência também. Eu acho que é esse ponto da tolerância, né? Assim, de tentar tolerar a dor do outro. Acho que a paciência aqui, ela entra e entra de um jeito diferente, assim, né? Acho que é de poder... É um pouco daquilo que a gente falou da escuta, do estar ali genuinamente, né? Do poder mais ouvir sustentar do que falar. Mas também de poder se cuidar. Eu acho que eu diria também para essa pessoa olhar para si. Né? Porque a gente tá no cuidado do outro e às vezes a gente direciona esse olhar pro enlutado, mas a pessoa tá diferente mesmo, né? Ela não quer sair como antes saía, tá mais pessimista, tá mais cansada, tá com pouca concentração. Então, também a paciência nesse sentido. Tá falando assim, né? mais, tá trazendo mais só isso. Fica naquele mais ruminativo, ciclo assim. mais ruminativo. Então, de poder sim se acolher e daqui a pouco também fazer a sua terapia, né? Também buscar ajuda para tolerar isso. Mas de também poder esperar esse tempo de que as coisas vão melhorar, né? Tendem a melhorar. E se não estiver enxergando essa saída ou não estiver conseguindo dar esse suporte, que busque, então, uma avaliação especializada, né? Que conduza essa pessoa também para uma busca de ajuda, né? Que ajude levando, e eu brinco que o conduza mesmo, é pegar pela mão e botar dentro do carro, né? Dizer, não, vou te levar hoje. Não é só dizer, tem um telefone de uma psicóloga que eu gosto muito. Não, eu vou marcar junto contigo. É fazer esse primeiro passo, É né? fazer esse primeiro passo, né? Que às vezes é difícil. É dar a mão e caminhar junto. Muito bom. Bom, então é isso, né? Muito obrigada, Foi Monique. tão bom o papo, Nick, eu fiquei em flow, assim, nessa conversa. Podia Passou um ficar. tempo, eu poderia ficar mais tempo conversando com ela aqui, né? Verdade. Ótimo. É Obrigada. Muito obrigada, Nick. E onde é que as pessoas conseguem te achar? Dá o teu Instagram. Meu Instagram é psicóloga Monique, com QE no final. E lá tem muito material sobre luto, né? Eu tô sempre postando, assim, tanto cursos para psicólogos, enfim, um material mais técnico, mas também para falar com quem tá sofrendo, né? Quem tá com essa dor aí no dia a dia. Sigam ela, vale a pena. E até o próximo episódio. Quero que vocês não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso aí. Até o próximo episódio. Tchau.